Segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Quero refletir sobre o tema a terra prometida e suas implicações. Êxodo 3, verso 8. Êxodo 3, 8. Não sei se pode ser projetado, Camila, para a gente ler todos juntos. Vamos ler então, irmãos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Quando chegamos, irmãos, a este capítulo 3 do livro de Êxodo, Êxodo quer dizer saída, não? Que tem como tema principal a saída do povo de Israel depois de 4 séculos de escravidão nas mãos dos egípcios para entrar então na terra prometida, dada aos patriarcas, e a terra que se dizia e que se foi dita e que foi apresentada como a terra que manava leite e mel. Nós chegamos a esta chamada de Deus a Moisés, para que Moisés assumisse a missão de tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio, e aí nós vamos nos deparar com Deus dizendo a Moisés por que é que Deus estava chamando Moisés, por que Deus o estava chamando. Por isso Deus disse: desci para livrá-lo, o povo israelita, das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Observemos, amados, amadas, santos de Deus, que Deus falou com Moisés, referindo-se a uma atitude que ele, Deus, já tomara. Observe que Deus disse: por isso desci. Não, Deus não disse que estava descendo. Deus não disse que ainda iria descer. Deus disse: eu já desci. Eu já desci para livrar o povo e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel, a Canaã, como os hebreus depois aprenderiam chamar a terra para a qual eles iriam. Quando Deus, irmãos, fez esta convocação a Moisés, ele estava então comunicando ao legislador hebreu a sua decisão já tomada antes do mundo ser criado, a de que um dia ele livraria o seu povo, o povo de Israel, das mãos dos egípcios. Quando Deus disse isso a Moisés, Deus deixou claro que ele já descera para libertar o seu povo. Deus então estava agindo para que esta libertação se concretizasse, mas mesmo assim, mesmo diante desta afirmação de Deus, eu já desci para libertar o meu povo, nós sabemos que depois que Deus disse isto, que já descera para livrar o povo foi ainda mais oprimido. O povo foi ainda mais oprimido por causa da irritação do faraó com Moisés. Êxodo 5. Deus havia descido para libertar o povo, mas a presença de Deus, que já havia descido para libertar o povo, não poupou o povo de antes testemunhar a sua espantosa intervenção como Deus, usando o vento para separar as águas, para que o povo pudesse passar pisando a terra, mas Deus não poupou, mesmo fazendo isto, Deus não poupou o povo de experimentar o desespero, de experimentar o pavor e a angústia de se ver diante de uma imensidão de águas, tendo por trás o exército de Faraó enfurecido para exterminá-los. Êxodo 14, 16. O milagre aconteceu.
Mas antes do milagre, não se poupou o povo do pavor, não se poupou o povo do sofrimento de ver estamos chegando ao nosso fim. Dizer que o protesto diante de Moisés foi estimulado por estrangeiros que se juntaram aos israelitas na saída do Egito é tentar tapar o sol com a peneira, porque o texto diz que os israelitas é que fizeram o protesto. Você nos tirou lá do Egito porque não tinha sepulturas para nós lá, agora vamos ter que ser enterrados nesse deserto? Ah, sim, veio o milagre, mas antes veio o pavor. E deixa eu dizer para os meus irmãos e irmãs, que este é o curso normal da vida. Na maior parte das vezes, os milagres acontecem por causa das situações desesperadoras. Deus descera para livrar o povo, mas na jornada para a terra que manava leite e mel, faltou comida. Faltou comida. A promessa era, vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel, mas faltou comida durante a peregrinação. E mais uma vez o povo reclamou, e mais uma vez Deus desceu para livrar o povo, provendo-lhe o maná. Houve o maná, o pão do céu, mas antes o povo teve fome. Depois os israelitas ficaram sem água para beber e reclamaram de novo, porque Deus já descera para libertar o povo, então Deus proveu a água. Houve água, milagrosamente apareceu a água, mas antes houve a sede. Os hebreus peregrinos foram picados por serpentes, Números 21, mas porque Deus descera, porque Deus estava no meio deles, Deus proveu o meio de poupar o povo. Houve socorro, mas antes do socorro, houve as picadas das serpentes. Houve as serpentes. Os de Israel estavam sujeitos às pragas. Está lá escrito em Êxodo 30:12. Eles estavam sujeitos às pragas durante a caminhada. Para chegar à terra prometida, os israelitas travaram batalhas, entre elas a que fez acontecer a estrondosa vitória sobre Jericó. Mas, manos e manas, santos de Deus, mesmo quando se vence nas batalhas, sempre há feridos. Em todas as batalhas sempre há feridos. Na primeira batalha contra Ai, os israelitas foram derrotados e houve mortes, conforme relata o texto bíblico. Povo de Deus, sob promessa de Deus, caminhando por uma terra prometida por Deus, mas não foram poupados de batalhas. E batalhas vencidas na maioria das vezes, mas que trouxe sangue, trouxe morte, trouxe choro. Então chegaram, após 40 anos de peregrinação, um período imposto por Deus, para que chegassem à terra os que continuaram a caminhar, erguendo suas tendas mais para frente, sem pensar noutra terra que não esta, a prometida. A terra prometida era, em termos físicos, materiais, terrenos, fecunda em produzir, daí ser a terra da qual manava leite e mel, mas que por ser terrena, mesmo manando leite e mel, por ser terrena, passaria como passou, pelas intempéries sazonais, pela escassez. Houve fome na terra de Israel. Depois que o povo conquistou a terra, houve fome. Por ser terrena, a terra que Deus dera aos de Israel, testemunhou os israelitas se dividindo em 2 reinos que lutaram entre si. Na terra que manava leite e mel, os hebreus, por 4 vezes, enfrentaram guerras civis, guerras entre eles, entre os próprios hebreus. Tiveram de guerrear com outras nações, vencendo algumas, mas sendo derrotados 13 vezes. 13 vezes o povo de Israel foi derrotado.
na terra que manava leite e mel. O povo de Deus. Foram levados cativos para a Babilônia, após o que só foram independentes por 130 anos, depois desse cativeiro babilônio, só voltaram a ser independentes por 130 anos apenas, durante o período dos Macabeus, entre 167 e 37, e só serão outra vez livres, a partir de 1948, com a formação do Medinat Israel, do Estado de Israel. Então, meus amados irmãos e irmãs, sem dúvida a expressão divina terra que mana leite e mel era a forma de Deus se referir à terra que os hebreus possuiriam, uma terra fértil, sim, mas desejando o Senhor que os hebreus, como descendentes de Abraão, tomassem para si a ideia que Abraão tomou para si mesmo, aquela que o escritor aos hebreus explicou, quando diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. A terra que Abraão realmente esperava não era aquela que lhe fora dada como promessa a seu povo, a terra terrena, mas Hebreus, o livro, o escritor diz que ele colocou a sua mente, o seu coração, naquela outra terra que foi construída por Deus, a verdadeira e eterna Canaã. Projeta, irmãos, tudo isto, manos e manas, santos de Deus, o Israel de Deus hoje, que somos nós. Isso projeta o que somos nós hoje. A Igreja de Cristo, formada por todos os que foram, são e ainda serão libertos do domínio do Egito, do faraó espiritual, a saber, o domínio do pecado e de Satanás. Nós somos salvos e nos tornamos povo de Deus porque Deus desceu. Nós nos tornamos povo de Deus porque Deus desceu. Deus já desceu para que isso se tornasse numa realidade. Deus desceu em Cristo para nos livrar do domínio do pecado, do controle de Satanás e nos fazer caminhar para a terra prometida, a Nova Jerusalém, a Sião espiritual. Esta salvação já ocorreu e ocorre em todos quantos já receberam e estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador absoluto. Esta salvação já dada e recebida é para ser trabalhada, produzindo fruto do Espírito Santo de Deus, que é quem nos conduz na busca pela santidade. Deus em Cristo já desceu para isto, para nos tornar herdeiros da glória celeste, a Canaã celeste, os novos céus e a nova terra, a terra prometida sem lágrimas, sem dor, sem morte. E então, porque somos feitos cidadãos desta terra prometida, já nesta vida, como povo de Deus, como igreja de Cristo, já temos em parte a terra prometida onde mana o leite e mel, que são as experiências, irmãos, da intervenção de Deus nas nossas vidas aqui, enquanto vivemos. É leite e mel, mas não da maneira como muita gente acha, que tinha ou que deveria ser. O leite da palavra, a palavra que nos alimenta. O mel da paz de Cristo. Palavras suaves, as palavras de Cristo são aquelas palavras suaves, alentadoras, de vida que Ele nos deixou e traz até nós favos de mel doces para a alma e saúde para os nossos ossos, como está lá em Provérbios 16, 24. Entenderam? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, no nosso caso, as palavras de Cristo, são favos de mel doces para a alma, saúde para os ossos. Acaso não são doces como mel para a alma o que Jesus nos diz? Quando Ele diz, venham a mim cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu domínio, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, para as suas vidas. Mateus 11, 29, não são doces como mel, irmãos. Tais palavras, quando elas não conseguem adoçar as nossas almas amargas, tem alguma coisa complicada conosco.
Não estou dizendo que não temos que chorar, que não temos que sofrer, mas nós temos que confiar que se Jesus não mente, não, claro que não. E se ele disse isso, vocês acharão descanso para as suas almas, para as suas vidas? É porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, a gente pode experimentar isso. Acaso não são doces como o mel, o aviso do Senhor Jesus? Não tenha medo, pequeno rebanho, porque a vocês aprove a Deus lhes dar o reino. Lucas 12:32. O já ter assegurado a terra prometida no céu, a Nova Jerusalém, nos coloca em parte já aqui na terra prometida, a qual nós estamos chegando todos os dias. Todos os dias nós estamos chegando nesta terra prometida e na qual estamos ficando todos os dias. De forma que, como o povo de Israel do passado, nós vamos também tendo sobressaltos, vamos enfrentando batalhas, vamos passando por pragas como a da Covid-19, estamos sendo picados pelas serpentes, pelos escorpiões do câncer e de outras doenças. E estamos na terra prometida, sim, mas estamos padecendo perseguições morais, intelectuais e físicas, como o povo de Israel na terra prometida enfrentava, passava, experimentava. Mas como eles, pela graça de Deus, sempre estaremos nos sentindo na terra que emana leite e mel, porque sempre serão nossas as palavras: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4. Ou aquela de Paulo aos Romanos: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Assim como o povo de Israel do passado, irmãos, passaram por várias situações ruins na caminhada e já mesmo na terra prometida, por causa da rebeldia, por causa da indiferença, por causa do descaso, como o povo de Deus hoje. Às vezes, algumas vezes, também sofremos por causa da nossa rebeldia, da nossa indiferença, do nosso descaso. Mas há sofrimentos, há padecimentos, amados e amadas santos de Deus, há sofrimentos que fazem parte do fato de sermos humanos. E como tais, nos avisou o Senhor Jesus, vamos ter aflições. Às vezes, algumas vezes, precisamos fazer nossas as palavras do oráculo de Deus. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5:2. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, posso acrescentar aqui, sem medo de estar fazendo quaisquer acréscimos heterodoxos, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, que já habitamos a terra prometida, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque esse é o problema. Nós ainda estamos no corpo. Já temos em nós aqui a terra prometida, mas ela de forma completa, total, a Canaã eterna ainda está por vir. Mas de qualquer forma, assim também como Israel do passado foi tantas vezes milagrosamente salvo de situações, de sofrimentos, de perplexidades e angústias, nós, o Israel de Deus, hoje também somos. Há milagres de Deus, sempre há milagres de Deus em nosso meio. Vamos celebrar, irmãos, agora a ceia do Senhor, lembrança do que Ele, o Senhor vivo, ressurreto, que está conosco, que está mesmo com a gente, nos permite celebrar com sentido, com significado. Tomando o pão, tomando do cálice para lembrar
que Ele está presente conosco, sempre, em todos os momentos. E que por isso nós podemos dizer que estamos sim na terra prometida, que mana leite e mel, mas que não se esqueçam, como no caso do povo de Deus no Antigo Testamento, tem guerras, tem pestes, tem dor, tem sofrimento, tem morte. Porque somos humanos. Na Canaã celeste, a Nova Jerusalém, essas coisas estarão totalmente desaparecidas. Mas ainda estamos vivendo o ainda não. E enquanto o ainda não está acontecendo, nós temos que nos apegar àquilo que a palavra nos ensina, que se nós crermos, serão sempre como favos doce de mel para a nossa vida, para os nossos momentos difíceis e complicados. Vamos então, nesse momento, receber os nossos diáconos.